E aí, espiritualidade, hoje eu vou bater um papinho mais longo com vocês, porque eu quero adentrar a uma questão que eu vou estar sempre trazendo aqui. Alguns casos e alguns relatos das coisas que já aconteceram comigo sobre isso, que é o animismo, aquela questão do médium passar à frente da entidade. Para quem está no desenvolvimento mediúnico, isso vai ser de grande valia, porque vai ser como se você já tirasse como base as experiências, os casos, os acontecidos, para que não repita e tente não fazer durante o seu desenvolvimento mediúnico, porque eu acredito que todos os médiuns que estão desenvolvendo queiram ser bons médiuns, né? Então, se for possível, né, eu peço que você pense um pouco sobre essas questões, e eu já passei por muitas situações com relação ao animismo de outras pessoas. Assim, quando eu acordo, todo dia de manhã eu vou fazer meditação. E toda vez que eu tô fazendo meditação, eu tô tendo alguns insights de um tempo pra cá. Por isso que eu acabei vindo pra internet até expor algumas situações, trazer alguns ensinamentos, porque tá sendo pedido pra mim. E hoje veio pra mim essa questão do animismo, né? Me relembrou alguns casos que aconteceram, e eu tenho visto também muitas pessoas falando sobre animismo aqui. Então eu vou começar a trazer essas situações, e são bem legais até, né, pra gente entender como as pessoas podem distorcer o espiritual de tal forma que acaba prejudicando a vida de uma pessoa. Quando eu comecei a minha caminhada mediúnica, principalmente na Umbanda, comecei a incorporar, porque eu já venho do kardecismo e depois eu fui para Umbanda, né, devido à minha ancestralidade, então eu tô nessa caminhada mediúnica há mais ou menos 18 anos, né, juntando tudo. E depois, quando eu fui para Umbanda, eu senti muita necessidade de meditar. Acredito que isso venha já dos meus guias já, né? E eu sempre tive muita facilidade para meditação. E isso foi a ferramenta que mais auxiliou o meu desenvolvimento mediúnico. Porque a meditação, ela te coloca em um estado de atenção plena. Quanto mais você medita, mais segurança você vai desenvolver no seu processo de desenvolvimento mediúnico e de incorporação. Então, eu acho que a meditação, ela deveria ser inserida no desenvolvimento mediúnico de todas as casas que trabalham com isso. O médium deveria ser instruído a meditar sempre, porque aí ele vai criar mais segurança, vai se desprender daquilo que está ao redor dele durante a incorporação e entrar num estado de atenção plena com o seu guia, sua entidade, deixar fluir aquela energia, sentir o que está acontecendo ali entre ele e o guia e ter um processo de incorporação mais limpo, mais puro e mais seguro. E nisso ele transmite a segurança para quem ele estiver atendendo também. Então, para mim, quando o médium começa a dar consulta, tem que ser pelo menos, no mínimo, depois de 1 ano. Isso se a mediunidade daquele caboclo estiver bem desenvolvida, já, né? Estiver bem aflorada, já. E for um médium, assim, de conduta, um médium tranquilo, que o sacerdote perceba que não está passando à frente da entidade de alguma forma, porque o sacerdote, ele sabe quem faz e quem não faz. E cabe a ele corrigir. Eu sei que tem sacerdote que não corrige, tem sacerdote que não quer falar, e ele deixa aquela situação se estender ali até que cause algum prejuízo, entende? Então você, médium, procure, se você não tem o auxílio de um sacerdote, procure você mesmo se auxiliar quanto a isso. Existem muitas meditações guiadas, espiritualizadas, até o seu próprio processo de conexão com seus guias, sozinho, você consegue desenvolver esse estado de atenção plena, porque a incorporação manda muito do nosso mental, da nossa consciência, e a meditação trabalha sobre isso. Então, para mim, para começar a falar desse assunto, eu tenho que falar sobre essa questão de se doutrinar durante o processo de desenvolvimento. E aí, entramos na questão seguinte: o médium que não entra num desenvolvimento mediúnico pleno, ele vai passar à frente da entidade, sim.
O sacerdote que não corrige o desenvolvimento mediúnico daquele médium, aquele médium vai se sentir na liberdade de fazer o que ele quer e pode acabar prejudicando as pessoas. Eu presenciei casos, né? Vários casos. Eu vou falar sobre uma situação que eu achei o cúmulo. Eu vi uma médium dentro do terreiro, uma médium incorporar um caboclo, uma médium que nunca tinha tido vivência em terreiro de Umbanda. Foi numa casa que começou a abrir ali um desenvolvimento mediúnico, começou, e eu fui lá para ver como era aquela casa e tal, e presenciei essa situação. A médium nunca tinha pisado no terreiro de Umbanda, incorporava um caboclo, já dava passe e já dava consulta, sem passar por desenvolvimento mediúnico. E aí, essa médium incorporada do caboclo, nem vou falar o nome da entidade, porque é até uma ofensa essa entidade, que também é uma entidade que eu carrego. E aí, ela incorporada do caboclo, né, um caboclo muito, muito forte, né, falou para uma médium da corrente que uma outra médium da corrente estava fazendo magia negra para destruir ela, para acabar com a vida dela e a própria vida dela também. Ou seja, a médium da corrente foi acusada de querer matar as duas, tanto a médium incorporada do caboclo quanto a que estava passando em consulta naquele momento. O que aconteceu? O pai de santo da casa não fez nada, mas essa situação começou a rolar, porque começou a rolar comentário, começou a rolar as fofocas, né, de terreiras, intrigas, né, e isso também é uma questão que pega muitas pessoas no animismo, porque ela desenvolve uma birra com a pessoa ali dentro da casa, quando ela incorpora a entidade, ela quer usar da entidade para fazer algum tipo de intriga, para dar alguma lição de moral, então ela já está passando à frente daquela entidade. E aí o pai de santo da casa acabou acreditando no que aquela médium incorporada de caboclo falou, porque ela estava incorporada do caboclo. Então o caboclo estava certo em acusar a médium de querer matar elas. E a médium que foi acusada foi perseguida, foi retirada da casa, foi difamada. E no final das contas acabou virando caso de polícia, processo, fofoca. A cidade ficou sabendo desse ocorrido, várias pessoas ficaram conhecendo essa médium devido a esse ocorrido, cidade pequena, né? Todo mundo fala da vida de todo mundo, e uma coisa que era para ficar restrita a uma casa, a um terreiro, as práticas ali, acabou se expandindo, né? E virou todo esse rolo. Então, o que a gente tira de lição disso? Uma pessoa incorporada de um suposto caboclo fez todo esse auê na corrente mediúnica. O que aconteceu com a casa? Ela desestabilizou a casa, ela prejudicou. Teve pessoas que saíram a favor da médium que saiu da casa e, na verdade, isso era uma mentira, né? Que ela contou, nunca foi provado nada, né? E essa médium acabou saindo da casa, muitas pessoas acabaram saindo atrás dessa médium, muitas pessoas não gostaram do que aconteceu e acabaram saindo também da casa por conta própria, a casa se dividiu, essas pessoas ficaram com birra dessa médium por muito tempo, né? Acabaram tendo problemas, discussões, né? Virou um brigueiro. Então, é para você ver o poder que o animismo tem diante de uma corrente mediúnica, diante de um terreiro. E isso faz muito mal, porque as pessoas estão ali em busca de ajuda, de cura, Umbanda é cura, é amor. E o que aquele caboclo veio semear? A discórdia. Será que realmente era um caboclo que estava incorporado naquela médium? Será que ela estava incorporada? Será que ela falou aquilo porque era o que ela pensava, o que ela achava? Porque prova nenhuma foi encontrada. E a médium que foi acusada era uma médium muito tranquila dentro da casa, que nunca teve problemas com ninguém ali, nem problemas de incorporação. Então, para finalizar, tirem isso como um aprendizado do que pode acontecer por causa de um processo de animismo. Você, médium, não seja esse tipo de médium, tá bom? Axé.